impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui nós, dentro da renovação carismática católica e dentro da igreja, nós experimentamos essa graça. A linguagem do Espírito Santo é uma linguagem que está presente em toda a igreja, se nós formos observar com cuidado, desde o início. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem do perdão, é a linguagem da amizade. Tudo isso são frutos da efusão do Espírito Santo. E nós experimentamos isso em nossa vida dentro da igreja. Desde quando eu comecei a participar da renovação carismática católica, isso me chama muito a atenção, é uma marca registrada da renovação. Essa linguagem é a mesma linguagem, todo mundo fala a mesma língua aonde quer que nós vamos. Eu já participei de vários encontros da renovação, aqui dentro do estado de Minas Gerais, fora do estado. Uma vez eu fui participar de um encontro lá em Juiz de Fora, e quando nós chegamos lá, nós encontramos um rapaz que nós nunca tínhamos visto, e ele abriu as portas da sua casa. Ele estava trabalhando, deixou a gente lá, a geladeira cheia de coisas, cama, mesa, banho, deixou a casa por nossa conta, sem cobrar um tostão. Alimentação, nos acolheu com todo amor e carinho. Eu ficava pensando assim, puxa vida, esse camarada nunca me viu. Mas a linguagem do Espírito Santo, a linguagem do amor, a linguagem da amizade fala alto nesses momentos. E a gente vai aos pouquinhos experimentando essa graça que Deus tem dado a nós nos tempos de hoje. Qual é o carisma original da renovação carismática católica? O que nos identifica? Qual é a nossa marca? O que nos distingue de outros movimentos que caracterizam o nosso rosto, o nosso jeito de ser? Alguém sabe me dizer? Hein? O batismo no Espírito Santo, ou a efusão do Espírito Santo, como o catecismo da igreja nos ensina. Esta é a nossa marca. Mas, por exemplo, vou pegar aqui os vicentinos. Os vicentinos foram suscitados por Deus, chamados, vocacionados por Deus, dentro da Igreja Católica. Com qual objetivo? Qual que é a marca dos vicentinos? O que caracteriza o carisma dos vicentinos? Hein? Os pobres, mas o exercício das obras de misericórdia.
o acolhimento aos pobres. Os vicentinos foi suscitado por Deus dentro da igreja para nos lembrar que nós devemos praticar a caridade. Mas é só os vicentinos que devem exercer, praticar as obras de misericórdia? Hein, gente? Então, por que Deus chamou os vicentinos, vocacionou os vicentinos? Para ter alguém dentro da igreja para colocar em destaque, para colocar em relevo, para nos lembrar do pobre, do necessitado. Eles estão sempre fazendo aquelas campanhas: olha aquela blusa, aquele cobertor que está guardado lá no seu guarda-roupa há mais de 3 anos que você não usa, tem gente precisando. Assim também a renovação carismática católica foi suscitada, vocacionada por Deus para colocar em destaque dentro da igreja, para colocar em relevo, em evidência, a pessoa e o operar do Espírito Santo. Mas nós precisamos tomar um cuidado. Eu dizia no início aqui que os carismas, o Espírito Santo, não são um monopólio, uma exclusividade, não é só para a renovação carismática católica. Embora quase só a renovação carismática faz o uso dos carismas na igreja, está sempre falando do Espírito Santo, porque é um movimento de caráter pentecostal, mas os carismas e o Espírito Santo não são monopólio, exclusividade da renovação carismática católica. Vamos ver então o que aconteceu ao longo da história. Nós acabamos de ler aqui o texto que fala da vinda do Espírito Santo, da igreja nascente, quando o Espírito foi derramado sobre a vida dos apóstolos. E a partir daí então os apóstolos partiram em missão, começaram a pregar, a anunciar o Evangelho, a exercer os carismas, fazer curas, milagres, prodígios. E com o passar do tempo, parece que foi esfriando isso dentro da igreja. A igreja então ela começou a se organizar, começou a ser perseguida, e os apóstolos então começaram a se espalhar, cada um para um lugar. A igreja também começou a se expandir, mas parece que foi acontecendo um arrefecimento, um esfriamento, já lá no início, logo depois dos apóstolos. E aí então nós saímos aqui da palavra e entramos na história, ali mais ou menos no final do século II, ano 175, mais ou menos, um cidadão, um sacerdote pagão, chamado Montano, se converte ao cristianismo, e ele se converte para valer. Esse sacerdote cultuava uma deusa chamada Cibele e um deus chamado Ax. Depois ele se converte, e ele então, a sua conversão foi tão forte que ele funda uma comunidade, logo ali no final do século II. Ele funda uma comunidade e começa de novo a ativar o exercício dos carismas. Mas na comunidade de Montano, o carisma que mais se evidenciava era o carisma da profecia, o dom de profecia.
E a partir daquele momento ali então, com aquela comunidade forte, montando também algumas coisas que começavam no espírito, terminava na carne. Montano começou a ter alguns problemas com a hierarquia, com a constituição ali, com a organização da igreja, com os bispos da igreja. Duas mulheres chamadas Priscila e Maximila deixam seus maridos e entram para a comunidade de Montano. Então a igreja vai atrás de Montano e começa a conversar com ele. Foi na época de Santo Irineu, que também está atento à comunidade de Montano, na época do Papa Eleutério, ele é avisado dessa comunidade, e Montano então começa a ter alguns problemas com a hierarquia da igreja, por causa desta situação. Ele começa com alguns rigorismos. Ele começa dentro da sua comunidade, aquelas mulheres que ficavam viúvas, ele proibia elas de casar de novo. Uma coisa é você aconselhar uma pessoa a não casar, outra coisa é você proibir uma pessoa de casar de novo. A doutrina da igreja não proíbe o segundo casamento, quando o homem ou a mulher fica vivo. Montano começou a proibir. Começou também com certos rigorismos sobre a questão do jejum. E aí começou a entrar então em conflito com a hierarquia da igreja. Dado o momento, pressionado, ele então bate de frente com a hierarquia. Ele diz assim: a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas, mas os meus bispos não profetizam. Então o negócio é o seguinte: a partir de agora eu vou escutar o que o Espírito Santo está falando para mim, está falando para a minha comunidade através das minhas profetisas, através dos meus profetas. Veja bem que ele não foi nenhum herege, mas ele foi cismático, e aí acabou rompendo, separando. E também, com o passar do tempo, a comunidade dele vai terminar, vai acabar em nada. Mas a marca dele, desde o século II, ficou na igreja. Ele deixou a sua marca na história da Igreja Católica. E a partir daí então, a igreja também, nessa época, final do século II, princípio do século III, começou a surgir muitas heresias a partir da pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas começaram a afirmar assim: Jesus Cristo é Deus, mas não é homem. Outros afirmavam: Jesus Cristo é homem, mas não é Deus. Outros começavam a dizer assim: não, ora ele é o Pai, ora ele é o Filho, ora ele é o Espírito Santo. E aí a igreja se concentrou a refletir, a estudar e a dar respostas a estas heresias que foram surgindo nesta época, final do século II, princípio do século III. E com isso, com os problemas de Montano, a igreja começou a entender assim: para lá, carismático não gosta de obedecer, carisma e hierarquia não combinam. Carismático não gosta de obedecer hierarquia. E com o passar dos séculos, isso mais ou menos 18, 19 séculos,
muitos outros movimentos de identidade carismática que começavam não iam adiante, porque a igreja barrava, a igreja não aceitava. Com isso também a igreja não se dedicou a refletir, a estudar sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo. Veja bem que, pelo menos no meu tempo, eu não sei hoje, mas pelo que eu percebo aí, nós ainda não temos uma catequese, uma formação adequada sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo. Basta você sair aí perguntando, sai perguntando às pessoas aí, quem é o Espírito Santo? Eu aprendi lá na catequese que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pronto, tá bom. Mas não conhece a pessoa. Para que serve o Espírito Santo? O que o Espírito Santo quer de mim? O que ele faz? Como que ele age? Para que serve? Nós não fomos catequizados, nós não fomos formados sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo ao longo da história. A igreja é culpada? Não tem ninguém culpado. Mas nos tempos de hoje, aliás, há 100 anos atrás, século XIX, 1850, 1860 mais ou menos, vendo essa situação, percebendo essa situação dentro da igreja, alguém reclamou. Vocês sabem quem foi? Alguém reclamou dessa situação, dizendo assim: olha bem, na minha igreja se faz novena para tudo o que é santo, todos os santos, se prega para todos os santos, mas não tem uma novena, não tem uma pregação sobre aquele que faz o santo, que é o Espírito Santo. Quem que fez essa reclamação? Jesus Cristo. 1835, nasceu em Lucca, uma cidadezinha da Itália, uma menina chamada Helena Guerra, que mais tarde vai se tornar Beata Helena Guerra. E com o passar dos anos, ela vai crescer, ela entra para o convento, e em determinado momento da sua vida lá, ela vai ter 7 anos de experiências místicas, que Jesus começa então a falar com ela emoções interiores, reclamar sobre a ausência de pregações, de conhecimento sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo. Mas Helena Guerra se reteve. Isso se passaram 7 anos, até que certo dia, Jesus deu um cutucão lá numa funcionária, numa cozinheira do convento que Helena Guerra estava. Essa menina, ela trabalhava lá, ela não era freira, não era irmã, ela apenas prestava serviço a esse convento que Helena Guerra trabalhava. No domingo de manhã, Jesus se manifesta a essa menina, a essa cozinheira, e diz para ela: fala para Helena que tudo que eu estou falando para ela é para ela escrever e falar para o Papa, na época Leão XIII. E isso se repete 2 vezes, e a partir daí então Helena Guerra procura o seu bispo e
esse bispo vai intermediar o encontro de Helena Guerra com o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII então vai escrever uma encíclica. 19 séculos se passaram. Papa Leão XIII então vai escrever a primeira encíclica a respeito do Espírito Santo, e é ele que vai fazer a primeira e a única novena litúrgica oficial da Igreja Católica. Todas as outras novenas são devocionais, mas a novena do Espírito Santo, ela é litúrgica oficial. Foi pedida pelo Papa Leão XIII. E no início, final do século XIX, início, 1º de janeiro de 1901, o Papa Leão XIII consagra o século XX ao Espírito Santo. Consagra o século XX ao Espírito Santo. Depois, caminhando um pouco mais, não dá para entrar nos detalhes aqui, porque tem muita coisa, precisa de pelo menos umas 2 ou 3 horas para contar com os detalhes o que aconteceu. Mas aí vem João 23. João 23, que é um Papa de transição, já de idade avançada, 1958, vai pedir um concílio, quer realizar um concílio, e ele diz assim: e eu quero que esse concílio seja como um novo Pentecostes para a igreja. E a partir daí então, ele abre o concílio, os cardeais todos começam a ficar espantados com esse pronunciamento dele. Mas como é que nós vamos fazer o concílio? Isso dá um trabalhão danado, fica muito caro, vai demorar muito tempo. E ele: eu quero que aconteça um concílio na Igreja Católica, e quero mais, que esse concílio seja como um novo Pentecostes para a Igreja. Inicia então o concílio, me parece, se não me falha a memória, aqui em 1960, 1965, termina, o Papa João XXIII morre, vem o Papa Paulo VI, que vai dizer assim, que a igreja precisa, que a igreja necessita do seu perene Pentecostes. Veja bem. E aí, avançando bastante na história, 1967, algumas pessoas lá nos Estados Unidos reúnem ali no final de semana, querendo fazer a experiência da efusão do Espírito Santo, querendo experimentar ali o que os apóstolos experimentaram lá no cenáculo. Sem planejar nada, sem programar nada, nós vamos fazer um encontro, uma experiência, e nós vamos pedir o Espírito Santo para que o Pentecostes aconteça também nas nossas vidas. E assim, ali originou-se o que hoje, o que tempos depois, foi formalizado, se assim eu posso dizer, renovação, o que nós chamamos de renovação carismática católica. Os mais antigos aí da renovação apanharam muito lá no início, porque por causa da marca de Montano lá no início, quando começou então ali, a partir daquele momento, daquele evento de Duquesne, a partir daquela experiência, rapidamente essa chama, essa fagulha
de Pentecostes se alastrou em vários países, começando ali em 1967, fevereiro de 67, 1970 chega aqui no Brasil, com o padre Eduardo, da TV Século XXI, traz ali os primeiros encontros, as primeiras experiências, e aí começa então esse derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja Católica. Mas os bispos, os padres, pé no freio com esse negócio aí. Isso aí é uma outra igreja que está surgindo dentro da Igreja Católica. Que negócio é esse de um novo Pentecostes? Que negócio é esse de batismo no Espírito Santo? Mas nós já somos batizados. Que negócio é esse de ser batizado de novo? E aí, mas foi crescendo, a renovação ela foi crescendo, ela foi se expandindo. Muitas pessoas não entenderam, muitos também entenderam, mas também com um certo fanatismo, sim, fizeram uma misturada. Muitas pessoas, tanto que nem participam mais da renovação e nem estão na igreja mais, porque não entenderam o projeto de Deus para a Igreja Católica. Não era uma outra igreja que estava surgindo, mas era de fato a renovação da igreja. A renovação da igreja. A renovação, então, ela foi chamada, vocacionada por Deus para colocar dentro da própria Igreja Católica, em evidência, em relevo, a pessoa e o operar do Espírito Santo. Meus irmãos, como eu ia dizendo, as pessoas, os primeiros carismáticos apanharam muito, foram incompreendidos. Quantos grupos de oração no início foram proibidos de realizar as suas reuniões de oração dentro da igreja? Tinha que se fazer os grupos de oração nas casas. Quantos grupos de oração, quando se deixava fazer na igreja, não podia fazer a oração em línguas? Algo estranho, algo desconhecido. Então veja bem, o que distingue, o que caracteriza a renovação carismática católica dentro da igreja é a leitura que nós fazemos do evento de Pentecostes. A leitura que nós fazemos. Até então, para muitos, e ainda hoje, até para muitos sacerdotes, muitos padres, Pentecostes é apenas um dado teológico, uma informação. Aconteceu lá atrás e pronto, não acontece mais. Não acontece mais. Certa vez eu ouvi essa história do Reinaldo Bezerra contar, ele contando que o padre Emiliano Tardif contou. Numa paróquia lá do país de Costa Rica, tinha um sacerdote muito culto, muito inteligente, homem de Deus. E havia nessa paróquia um grupo de oração e tinha lá duas senhoras do Ministério de Intercessão que um dia, depois de participar da missa, procuraram o padre e disseram para o padre: nós estamos precisando de conversar com o senhor. Hoje à tarde, se eu tiver uma folga, se o senhor autorizar, nós vamos
se eu tiver tempo, nós queremos conversar, bater um papo com o senhor. Aí, tudo bem, depois do almoço, estou tranquilo, estou folgado, tem missa na capela hoje na parte da tarde, pode ir lá na casa paroquial que nós conversamos. As duas senhoras, então, parte da tarde, foram até a casa paroquial. Chegando lá, bateram na porta, o padre as acolheu muito bem, ele estava tomando um chazinho lá e aproveitou o embalo ali, chamaram ela lá para a copa e começaram ali a conversar, tomar um chazinho, comer um biscoitinho, conversa vai, conversa vem. O tempo passou, o padre, bem, vocês falaram que precisava conversar comigo, qual que é o assunto, o que se trata? Aí uma senhora olhou para a outra, olharam para o padre e falaram assim para o padre: Padre, nós queríamos, se o senhor permitir, é claro, rezar pelo senhor, pedindo o batismo no Espírito Santo. O padre então olhou para elas assim, meio assustado, né? Deu aquele silêncio assim. E ele falou: mas que negócio é esse de rezar pedindo batismo? Olha, eu já sou batizado e sou crismado, recebi a confirmação. E aí ele começou a ficar ali meio empolgado, né? Padre, e além do mais, eu também tenho o Espírito Santo de uma forma, numa proporção que a senhora não tem. Na minha ordenação eu recebi a unção nas mãos. Então, que história é essa de um outro batismo? Aí as senhoras olharam uma para a outra de novo, olharam para o padre e fizeram uma segunda pergunta: Padre, já que o senhor não quer que a gente ore pelo senhor pedindo o batismo do Espírito Santo, então, e o senhor disse aí que tem o Espírito Santo numa proporção maior do que nós podemos orar pelo senhor para que o Espírito Santo se manifeste então na vida do senhor? E aí o padre aceitou e ele foi batizado no Espírito Santo. Então veja bem, irmãos, para muitos teólogos e muitos sacerdotes, o Espírito Santo é um conceito. Se nós observarmos aqui no o credo que nós rezamos, fala tudo de Deus Pai, fala tudo de Deus Filho, creio no Espírito Santo, passa rapidinho na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Se nós observarmos, rezarmos com atenção, glória, fala tudo de Deus Pai, fala tudo de Deus Filho, na comunhão do Espírito Santo, amém. Por quê? Porque o credo, glória, foram frutos de uma reflexão, de um estudo acentuado sobre a pessoa de Jesus Cristo. É de montando para cá, quando a igreja se dedica, se debruça a estudar a cristologia, para responder às heresias que foram surgindo naquela época, distanciou-se assim da reflexão sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo. Por isso nós não fomos catequizados, por isso nós não recebemos formação sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso é coisa nova, de 40 anos para cá. O Reinaldo Bezerra, no encontro que eu participei com ele em Tiradentes, ele desafiava a gente assim, de 40 anos para trás. Ele estava lá com uma relíquia, um relicário de uma parte do corpo da beata Helena Guerra, e ele fez um desafio para nós assim,
40 anos para trás, se você trazer para mim aqui 6 músicas relacionadas ao Espírito Santo, eu dou para vocês de prêmio esse relicário contendo uma parte do corpo da Beata Helena Guerra. E ele ainda falou assim, ainda foi mais além. Falou assim, ó, e eu vou escolher para você, eu vou indicar 5 músicas do Espírito Santo. Você vai indicar apenas uma. Não tem, porque faltou na igreja esse aprofundamento, essa reflexão sobre a pessoa e o operar do Espírito Santo. Certa vez eu fui participar o encontro que eu falei lá no início, em Juiz de Fora, e eu fiquei assim, de boca aberta com o testemunho de um padre. Ele foi celebrar a missa, e aí ele foi dar o testemunho dele. Ele participa de uma comunidade, eu não me recordo o nome dele agora, padre mais baixinho assim, e ele, dando o testemunho dele, ele contou assim, que ele se converteu 11 anos depois de padre, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Veja bem, irmãos, então o que caracteriza, o que distingue a renovação carismática católica dos outros movimentos dentro da Igreja Católica é a leitura que nós fazemos do evento Pentecostes. É possível sim receber de novo o Espírito Santo. É possível sim receber de novo um outro batismo, não o batismo sacramental, que é no sacramento do batismo o Espírito Santo passa a habitar em nós, a morar dentro de nós, porque em Pentecostes o Espírito Santo foi dado a todos nós, a todo cristão. Então é possível, se vocês observarem aqui na palavra de Deus, vai dizer assim, né? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Se você passar 2 páginas aí, vai dizer assim, ó, Atos 4:31. Mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Atos 4:31, não está dizendo aqui, ó, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, menos aqueles que estavam ali no cenáculo. Não, todos ficaram cheios do Espírito Santo novamente. Então é possível uma nova efusão, e nós recebemos uma nova infusão, um novo batismo, visto que temos uma nova missão a cumprir. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é derramar o Espírito Santo sobre nós à toa. Não. É visto que nós temos uma nova missão para cumprir. Eu dizia para vocês aqui que a missa é a maior oração de efusão do Espírito Santo. É a maior oração de efusão do Espírito Santo. Eu não sei a Bíblia de vocês, a minha Bíblia tem as orações eucarísticas, lá no finalzinho. E na oração eucarística, número 3, vai dizer assim, ó, quando o padre apresenta-lhe no altar as espécies do pão e do vinho, e
momento antes de consagrar, o que ele vai dizer? Rezar. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nós apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. O padre faz a consagração, acontece a transubstanciação, é um milagre aos nossos olhos, acontecendo aos nossos olhos, mistério da nossa fé. Depois, presta atenção, quando o padre vai rezar sobre o pão consagrado, aí ele já está rezando sobre o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele reza na oração eucarística número 3. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Quando nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos repletos do Espírito Santo. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Nós recebemos de novo uma efusão do Espírito Santo. Nós até no momento da comunhão cantamos assim, né? Na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o seu Pai Sacrosanto. Sabe o que acontece conosco, irmão? Eu gosto de falar essa expressão aqui. Nós participamos da missa, é de corpo presente, mas o mandamento de Deus diz para nós assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quando nós participamos da Eucaristia, nós também devemos participar não só de corpo presente, mas de alma presente, de pensamento presente, de espírito presente. É assim, cada vez que nós comungamos, nós precisamos sentir o nosso coração aquecer, pegar fogo, porque na comunhão recebemos o Espírito Santo, recebemos a efusão do Espírito Santo. É a maior de todas as orações. Em lugar nenhum no mundo, oração nenhuma no mundo, por mais eficaz e poderosa que seja, vai superar a oração da Santa Missa. Porque aqui nós recebemos, nós comungamos, nós somos batizados. E olha, batismo significa, é uma palavra grega que significa mergulho. Então na missa nós somos batizados, mergulhados no mistério central da nossa fé. Somos mergulhados no oceano do Espírito Santo de Deus. Se
Espírito Santo, através do sacerdote, é que faz o milagre da transubstanciação. É o Espírito Santo que transubstancia aquilo que era pão, se torna o corpo de Jesus, e aquilo que era o vinho se torna o sangue de Jesus. É pela força do Espírito Santo. E essa transformação precisa acontecer também em nossas vidas. Meus irmãos, o Papa Bento XVI, Papa Emérito, Bento XVI, quando ele inaugurou, abriu o ano da fé em 11 de outubro do ano passado, ele dizia que nós precisamos aprofundar os conteúdos da nossa fé. A renovação carismática católica, ela tem essa missão de difundir na igreja a cultura de Pentecostes. Nós temos a missão, o dever e a obrigação de conhecer profundamente a fé que professamos, principalmente quando nós rezamos no credo. Creio no Espírito Santo. Nós temos que responder para o mundo: quem é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem para mim? O que o Espírito Santo faz na minha vida? Como é que eu faço uma experiência com o Espírito Santo? Padre Paulo vem falando já há alguns dias. Vamos fazer uma experiência com o Espírito Santo. Vamos sentir o Espírito Santo. Mas nós não podemos parar apenas nessa experiência inicial. Eu percebo que dentro da Igreja Católica, até mesmo no nosso meio, Renovação Carismática Católica, nós ainda estamos na periferia da graça de Deus. E nós não podemos nos acomodar e achar que está bom, molhar só as pontinhas dos dedos na água do Espírito. Precisamos avançar para águas mais profundas. Precisamos conhecer mais para servir melhor a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a graça, irmãos, que Deus tem para nós nessa tarde de hoje. Muitas pessoas, muitas e muitas pessoas, eu conheço e todos vocês conhecem, um dia participaram dos nossos grupos de oração, mas talvez porque ficaram apenas na periferia da graça. Muitos vieram para os nossos grupos de oração por causa da música alegre, por causa das orações, dos momentos efusivos, por causa das pregações eloquentes, muitos por causa das manifestações de cura, milagres, mas hoje não estão mais no meio de nós, porque ficaram apenas na periferia. Não que a cura, a música alegre seja importante, é importantíssimo, é o nosso rosto, é a nossa característica, mas não é o essencial. Qual é a finalidade do batismo do Espírito Santo? Qual é a finalidade da efusão do Espírito Santo na vida de um cristão, na
na vida de um carismático? Qual é? Quem sabe aí? Quem se arrisca? Qual é a finalidade de Pentecostes, do batismo no Espírito Santo na vida de um cristão? Hein? Ser curados para servir. É uma consequência. Mas qual é a finalidade do batizado no Espírito Santo? É a vida nova, a vida no Espírito, a vida comprometida com o Evangelho, comprometida com a Igreja de Jesus Cristo. Vai ler a palavra de Deus aí que você vê. Nós lemos aqui Atos 2, momento em que o Espírito Santo foi derramado na vida dos apóstolos. Mas se você começar a progredir nessa leitura, avançar nessa leitura, você vai perceber que rapidamente começaram as perseguições. Estevão, primeiro mártir da igreja, foi morto apedrejado. Vai dizer a palavra que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos e ele repetiu as palavras de Jesus na cruz, perdoou aqueles que estavam apedrejando ele e disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a vida no Espírito que caracteriza que um ser humano, que um homem, uma mulher, um cristão, uma cristã foi realmente batizado no Espírito Santo. A cura importante é, a música importante é, a manifestação dos carismas são importantes? São, mas não são essenciais. A essência é a vida no Espírito, diante das tribulações, diante das dificuldades. Quando eu faço uma reflexão sobre isso, eu ainda lembro do meu casamento. Jurar fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Veja bem, irmãos, que nós não estamos enganados neste mundo. Esta é a riqueza da Igreja Católica. Esta é a riqueza da Igreja Católica. Para concluir, eu quero contar para vocês uma historinha. Por causa dos desentendimentos, das mágoas, do cansaço, uma pessoa num grupo de oração lá da França se afastou do grupo de oração. E se afastando do grupo de oração, acabou se afastando da igreja, afastou de tudo. E o coordenador do grupo de oração, percebendo a sua ausência em 2, 3 grupos de oração sequentes ali na semana, percebendo a falta dessa pessoa, saiu um dia à noite e foi atrás desse irmãozinho que parou de frequentar o grupo de oração. Chegando na casa dele, eram muito amigos. Chegando na casa dele, tinha um corredor assim. Ele entrou o corredor adentro. Esse irmãozinho estava lá no fundo do quintal. Ele havia derrubado uma árvore grossa, picou os galhos da árvore, e com os galhos ele fez uma fogueira ali, estava sentado em cima do tronco, se aquecendo ali naquela fogueira. O coordenador chegou e ficou assim meio assustado. Opa, hoje tem sabor. Se cumprimentaram ali, se abraçaram, ele cedeu o espaço do coordenador ali no tronco daquela árvore, e eles se assentaram ali, e o irmãozinho ficou esperando a bronca do coordenador. Mas o coordenador ficou em silêncio, observando aquela fogueira. E aí estava lá aquele amontoado
muito água, as labaredas diminuíram um pouquinho, estava lá aquele amontoado de brasas, aquelas brasas vivas, brilhantes ali, aquele calor aquecendo os dois. O coordenador então pegou um galinho, escolheu uma brasa daquelas que estavam mais acesas, brilhantes, vermelhas mesmo, transmitindo ali o calor, separou aquela brasa da fogueira, uma distância de uns 50 centímetros mais ou menos da fogueira, e sentado ficou observando ali para ver o que acontecia. E aquela brasa separada da fogueira, ela foi então perdendo o seu brilho, ela foi arrefecendo, até que passados alguns minutos ela se apagou completamente. O coordenador então pegou o galinho de novo, pegou aquela brasinha apagada, aquele carvãozinho apagado, e colocou de novo ali na fogueira, em cima das brasas. E rapidamente o fogo das outras brasas, o calor, começou a pegar fogo de novo naquela brasa. E aquela brasinha se incendiou rapidamente, e rapidinho ela já estava acesa novamente junto com as outras brasas na fogueira. Então o irmãozinho levantou ali, com as lágrimas nos olhos, abraçou o coordenador e falou para ele assim: eu já entendi tudo, muito obrigado por esse exemplo, porque você teve, muito obrigado porque você teve que ter vindo aqui atrás de mim. Pode contar comigo, que na semana que vem eu vou estar lá no grupo de oração de novo. Eu estou voltando. Então veja bem, a palavra de Deus, Atos 1, se você voltar aí, vai dizer assim, ó, Jesus está dizendo, deu uma ordem para os apóstolos: não vos afasteis de Jerusalém. Afastar de Jerusalém, traduzindo aqui para a nossa realidade, significa afastar da comunhão, significa afastar da vida sacramental, significa afastar do estudo diário da palavra de Deus, significa afastar da vida de oração. Quando isso acontece conosco, nós esfriamos, nós perdemos o brilho, nós perdemos o calor, perdemos a vontade, o ânimo, a alegria, porque a Eucaristia é esta fogueira que está acesa constantemente dentro da Igreja Católica. O próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, ele vai dizer assim: eu vim lançar fogo sobre a terra. Ele faz uma afirmação e depois ele faz uma interrogação. Ele diz assim: e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso? Se o fogo já está aceso, o que tem Jesus a desejar, irmãos? A resposta que vai dar para nós é João Paulo II, na sua última vigília de Pentecostes no ano de 2004. Ele diz assim, ó: desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda, se espalhe, se expanda na igreja como um renovado salto de oração, de santidade, de anúncio. Que tenho eu a desejar, se esse fogo já está aceso, que ele se expanda em nosso coração, que ele se alastre em nossas vidas, que ele se alastre em nossas atitudes. Esse é o desejo que deve estar no nosso coração, irmãos. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento.